Oi, Psi! Eu sou a Lorna, fundadora do SOS Psis e consultora de marca para psicólogos. Mas o que raios isso significa? Significa que eu sou responsável por alinhar a imagem do psicólogo e fazer com que o público aumente a percepção de valor que tem dele. Quando a pessoa começa a enxergar o seu valor e não somente o seu preço, significa que você finalmente conquistou o respeito dela. Mas essa tarefa não é fácil. Exige muita conexão e muita autenticidade. E eu te digo logo que colocar lá na sua bio que o seu papel é acolher o processo de autoconhecimento do outro não conecta com ninguém. Sabe por quê? Porque o público não sabe que ele precisa de autoconhecimento. Quando o cliente chega no nosso consultório, ele chega trazendo alguns sintomas. E a nossa responsabilidade é traduzir esses sintomas em uma causa, a qual nós vamos tratar. Então, o cliente passa por um processo de psicoeducação do que realmente está acontecendo com ele. Mas, a princípio, ele não sabe qual é essa causa. E se a gente chega na internet já falando da causa, como ele não sabe que ele sofre daquele problema, não tem como ele se conectar com isso. Não tem como ele se identificar com isso. Então, a gente tem que falar na linguagem dele, na linguagem do sintoma. E o interesse dele em você vai ser na resolução do sintoma. Só que durante esse processo de interação com você, ele acaba entendendo que o problema não é A, é B. E aí tudo bem, você já tem um relacionamento, vocês já estão conectados e você pode falar a verdade para ele. Essa é a transformação que você provoca. Mas você precisa tentar explicar isso com outras palavras para que ele possa se identificar. Deu para ficar claro? Acho que sim. Mas apenas contar para ele qual é a transformação que você provoca não é suficiente para interferir na decisão de consumo do seu visitante. E quando eu falo decisão de consumo, é a decisão de consumir o seu conteúdo, ou seja, daquele visitante se transformar em um seguidor. Nós ainda não estamos falando de consultas psicológicas. Além de explicar essa transformação, você precisa também explicar como essa transformação vai acontecer. E a resposta correta aqui não é através da terapia comportamental ou qualquer outra abordagem que você use. Afinal de contas, as palavras, os nomes das abordagens não significam nada para o seu visitante. Pelo menos pela maioria deles. É claro que se a pessoa já vem de um processo terapêutico ou é estudante da área, ela vai entender. Mas convenhamos, a maior parte da população não se enquadra nessas características. Então, muitas vezes, nem vale a pena mencionar a abordagem terapêutica ali no primeiro contato, na sua bio. Aliás, nem faz sentido. Seria muito chocante se eu dissesse para você que todos os seus títulos acadêmicos não vão interferir muito aqui nessa decisão? Pois é, o que realmente faz a diferença é, de novo, a conexão. Como que você poderia explicar o processo terapêutico para uma pessoa leiga de maneira prática? Aliás, não somente o processo terapêutico, mas também o que você está trazendo para a internet. Quando a pessoa tem a capacidade de entender o que você está fazendo ali na internet ou o que você faz dentro de uma sessão, você começa a gerar, além da conexão, a confiança entre você e aquela pessoa. E esse é o fator de decisão que você precisa estimular. Mas a chave do sucesso que você precisa virar, na realidade, se trata do seu porquê. Por que você faz o que faz e onde você quer chegar com isso? Hoje existem estudos que mostram que só de você falar, de você explicar um motivo para a pessoa já tem mais tendência a acreditar no que você está falando. Por exemplo, se você está numa fila e pede, ei, deixa eu furar a fila aqui rapidinho, as chances da pessoa atender ao seu pedido são bem menores do que se você chegar para ela e dizer, oi, posso furar a fila porque a minha esposa tá me esperando lá no carro e eu não posso demorar? Só tira pela sua experiência. Se você estivesse nessa fila, o que você ia fazer? Provavelmente você deixaria a outra pessoa passar. Pelo menos eu deixaria. O porquê, ele é uma grande ferramenta no processo de convencimento. E talvez você, assim como eu, não goste de ficar insistindo para convencer alguém. Mas infelizmente, isso é necessário.
Como psicólogos, nós temos adotado durante todos esses anos uma postura muito passiva diante da divulgação do que é a psicologia. A gente não gosta de insistir, a gente não gosta de usar, por exemplo, estratégias manipulativas. Aliás, isso seria extremamente antiético da nossa parte. Mas a gente precisa, só um pouquinhozinho, começar a tratar a psicologia como um bem de consumo, como qualquer outra área do conhecimento que existe por aí. Por exemplo, um personal trainer oferece um bem de consumo. Uma nutricionista oferece um bem de consumo. É concreto, é palpável, você sabe a diferença que aquilo vai fazer na sua vida. Hoje, a maioria das pessoas entra no processo terapêutico por algum motivo muito forte. Em geral, aquela pessoa está desesperada para resolver o problema. Mas eu e você sabemos que a terapia não serve apenas para esse caso. A terapia serve para literalmente qualquer pessoa. Não existe uma pessoa para quem a terapia não vai fazer bem. Mas como que a gente pode explicar isso para as outras pessoas? É para isso que você precisa ter o seu porquê, o seu objetivo na ponta da língua. Quando um PC chegar para mim falando que criou seu perfil profissional no Instagram porque precisa atrair mais clientes, eu já sei que aquela pessoa provavelmente ainda não atraiu nenhum paciente pelo Instagram. E provavelmente tem pouquíssimas chances de atrair. Sabe como eu sei? O vínculo terapêutico ele começa a ser construído antes da pessoa chegar no seu consultório, antes dela fechar uma consulta com você. E se você só fica pensando em atrair paciente, não tem como você criar vínculo, não tem como você criar uma conexão. Atrair pacientes é a consequência daquilo que você faz na sua vida online. O seu motivo é outro. Às vezes, o seu motivo está relacionado com por que você começou a fazer psicologia. Às vezes, o seu motivo está relacionado com coisas que você descobriu ao longo do curso ou com as suas próprias vivências pessoais. Poucas pessoas ou empresas conseguem explicar por que elas fazem o que fazem. E essas palavras não são minhas. São do autor best-seller Simon Sinek, criador da teoria do círculo dourado, que, em resumo, eu acabei de te explicar. Segundo essa teoria, o sucesso de uma marca, da sua marca, depende diretamente da sua capacidade de explicar por que você faz o que faz. E para o psicólogo, essa é a diferença entre uma agenda lotada e um caderninho cheio de dívidas. Eu, Lorna, não quero te ensinar a fazer marketing digital. Isso seria exatamente a mesma coisa do que eu te enviar para um tratamento psiquiátrico sem que você esteja passando por um acompanhamento psicológico. Seria uma atrocidade. Eu quero te ensinar a construir e gerenciar uma marca forte para que você tenha capacidade de se promover, seja online, seja offline, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ter uma marca forte é o que faz com que o seu coração toque o coração de quem está do outro lado da telinha. E é só através desse toque que você tem potencial para gerar uma conexão e se tornar verdadeiramente relevante na vida do outro. Hoje eu quero te dar a oportunidade de fazer o download do seu e-book gratuito, os 7 primeiros passos na carreira de um psicólogo digital, para você começar a entender como gerar essa conexão. E não só isso, baixando também o seu e-book, você vai começar a receber um e-mail semanal. Toda quarta-feira eu vou te contar um pouquinho mais sobre como construir e gerenciar a sua marca através de um conteúdo exclusivo que vai para o seu e-mail. E isso era o que eu queria te falar por hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau!